Gente, outra coisa eu queria agradecer aqui a presença de todos, mas eu queria agradecer a alguém especial, é meu pai. Queria que o pai me ficasse em pé aí. Fique em pé, meu pai, por favor. Eita, por favor. Para a igreja lhe conhecer. Gente, esse aí é meu pai. Seja bem-vindo, pode sentar, meu pai. Eu agradeço a Deus pelas orações. Meu pai está vivo, gente, graças a Deus. Meu pai passou momentos difíceis, como vocês sabem, entre julho e agosto. E ele me prometeu lá no hospital, quando eu ficar bom, tiver uma melhora, eu vou para a igreja. E hoje ele está aqui honrando a sua promessa. Então, obrigado, igreja, pelas orações, pelo meu pai. Muito bom tê-lo aqui conosco. Alegra muito meu coração ter o senhor aqui. Hoje eu queria meditar um pouquinho sobre fé, sobre lei, né? Que a gente às vezes fica criando fardos, como se a gente dependesse de fazer algo para poder obter salvação, ou poder ser justificado, ou poder ser santo. Meditar um pouquinho no que Paulo fala no livro de Gálatas, capítulo 3. Eu queria que meus amados pudessem abrir suas Bíblias. Gálatas, capítulo 3. Paulo escrevendo aos Gálatas. Eu tenho até medo desse púlpito, acredita, gente? Que eu acho ele... Fico com medo. De quebrar. Gálatas 3, a gente vai ler o capítulo todo, vai ser projetado aqui. Quem não tem Bíblia pode acompanhar pelo Data Show, na versão NVI, tá? Ó Gálatas, insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aqueles que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes o que são filhos de Abraão. Prevendo as Escrituras que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados justamente com Abraão, homem de fé. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular o testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz: e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa.
Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um só, Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Senhor meu Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado pela tua graça, tua misericórdia, pelo teu favor. Obrigado pelas tuas promessas sendo cumpridas. Obrigado pelo teu povo, Pai, que se reúne esta noite, os que estão em casa. Que a tua graça, a tua misericórdia, quebrando os corações, e hoje possa ser uma noite de mudança de vida, mudança de mente, e que vidas sejam restauradas em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o livro de Gálatas foi escrito para os judeus que tinham se convertido em Jesus e achavam que precisava de algo mais. Eu me converti a Jesus Cristo, fui salvo, mas precisa fazer isso. O legalismo dos judeus. E vemos 3 leis que eram aplicadas no Antigo Testamento. A lei moral, que são os 10 mandamentos dados a Moisés. A lei civil, que eram as normativas de como a sociedade tinha que se comportar. Um filho que desobedecesse o pai era apedrejado até a morte. As punições dadas às mulheres era a lei civil. E a moral, a civil e a dos ritos, a lei do que acontecia das festividades. Então, a festa do tabernáculo, a festa de Pentecoste, todas essas leis, a única que prevalece até hoje, regendo o mundo com a graça universal, é a lei moral. Não mate, não roube, não cobiça a mulher do seu próximo, não cobiça a casa, nem a mulher do próximo. As outras leis, elas são anuladas, a civil e as festivas, porque elas culminam em Cristo. Então a gente não vive mais debaixo dessas leis judaicas. Elas servem de forma pedagógica para a gente entender do Antigo Testamento como Deus agia com o seu povo. Então é necessário a gente estudar o Antigo Testamento para entender como Deus agia mediante essas leis. Vamos voltar um pouquinho, a gente teve a reflexão com Gênesis do pastor André, começa na criação, depois vem por Noé, vem os pais da igreja, Abraão, Isaac, Jacó, José. José vai para o Egito, salvar o povo lá. Depois de José, passa 400 anos cativo. O pastor André pregou hoje no livro de Juízes sobre que nós não deixemos descendentes, gerações que não deixam descendentes, baseado no livro de Juízes. Moisés vem, liberta o povo do Egito depois de 400 anos, atravessa o deserto, 40 anos. Josué chega a atravessar para Canaã, começa os períodos dos juízes, nesse período lá em Canaã, alguns conhecidos, Gideão, o fortão lá, Sansão, Débora, né? Que começa alguns juízes conhecidos. Depois do período dos juízes,
começam as monarquias. Saul eleito rei, depois Davi, depois Salomão. E aí começa depois a divisão dos povos, da briga dos irmãos Jeroboão. E divide Israel e Judá. Depois Judá é dominado pela Babilônia. 70 anos depois, levanta-se um rei chamado Ciro, o rei da Pérsia, e liberta o povo da mão da Babilônia. Alguns voltam para Jerusalém, reerguer o templo, reerguer a muralha. A gente encontra Esdras, depois Neemias fazendo isso. Depois vem Deus cuidando do povo através do livro de Esther. Estou falando aqui de forma cronológica, tá, gente? Que nos livros estão... De forma cronológica é isso que acontece. E as leis são estabelecidas para que houvesse ordem e para que houvesse a análise das pessoas. Só que os judeus se convertem e agora querem estar em Cristo, que é pela graça, e aplicar algo mais, a lei. E aí você pega esse capítulo 3 de Gálatas, Paulo é muito claro em relação a isso. Do verso 1 ao 14. Paulo vai dizer assim: ó Gálatas, ó homens insensatos. Vocês são insensatos, vocês ouviram falar do Cristo ressurreto, o Filho de Deus que habitou entre nós, que não foi por meramente força humana nenhuma, nem o que você fez ou há de fazer. Foi puramente pela graça, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, trouxe salvação ao seu povo. E aí Paulo vai chamar esse povo de insensato. E ele diz: não foi diante dos seus olhos, é como se fosse uma pintura. Você não viu diante dos seus olhos o que aconteceu? O Cristo crucificado. E ele fala: vocês receberam por causa da lei a sua salvação, foi mérito seu. Essa lei estabelecida era as normativas, o legalismo do judaísmo. Era justamente muita aplicação da lei civil, muito zelo por coisas menores, por menores. E aí, quando o judeu se convertia, achava que continuaria debaixo do jugo da lei. E Paulo é fantástico, que ele vai dizer: se é que foi inútil, será que foi inútil sofrer tantas coisas? Porque o judeu, quando se convertia ao cristianismo, os judeus eram meio que afastados da família, repudiados da família. Às vezes deixava a esposa, os pais cortavam a herança dele, ele perdia o nome da família. Muitos judeus apostataram da fé, se converteram ao cristianismo, depois voltava, tinha que pedir perdão no templo ao sacerdote, dizer que tinha sido enfeitiçado pela heresia que era o cristianismo, porque eles não aguentavam viver como indigentes. Perdia a família, perdia a esposa, perdia os bens. Muitos perseveravam na fé, muitos apostataram da fé, deixaram sua fé. E Paulo vai trabalhando isso com esse povo. Paulo vai falando que não é pela lei, porque o que é que ele vai dizer? Gente, antes da lei existiam as boas novas em Abraão. 430 anos antes, ele fala que Abraão foi alcançado pela fé. Então, antes de lei, qualquer lei moral existir, antes de tudo, Abraão já tinha feito um pacto com Deus. E é em Abraão que a gente vai chegar hoje aqui, a nossa fé. Então, antes da lei existir, já havia um pacto de Deus com Abraão, porque ele creu. E foi um ato extremamente divino. Deus escolheu a Abraão, não foi Abraão que escolheu a Deus. E Deus vai dizer que escolheu porque amou. Então o pacto é desde Abraão, antes de Moisés, antes da lei. E ele é muito claro, citando Gênesis 15 aqui. Ele creu em Deus e isso foi-lhe acreditado como justiça. O pacto de Abraão com Deus é a fé estabelecida, é a graça, a misericórdia de Deus derramada. Abraão não precisou fazer nada para obter salvação. E ele continua dizendo que aqueles que estão debaixo da lei são malditos. E vai citar aqui, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei.
já no verso 10. Então Paulo está dizendo aqui, antes de vocês estarem inventando tanta lei, tantos códigos, tanto peso, tanto fardo, antes disso, antes da lei existir, já havia um pacto de graça e misericórdia de Deus com Abraão. E falou que Abraão seria o pai de uma grande nação, que o descendente de Abraão, o descendente, ele vai ser muito claro aqui, que era Cristo, era esse que ia trazer remissão dos pecados, a expiação, a justificação. Não era por obras. E hoje vemos um legalismo no meio do povo de Deus, que é preciso fazer algo, é preciso tomar isso no meio das igrejas históricas, como igrejas batistas e outras. Pessoas perguntando ainda se salvação se perde. Pastor, salvação se perde? E, meu irmão, como se perde? Jesus disse que aqueles que estão nele, ninguém o tira de sua mão. Nem a gente mesmo pode sair da mão de Jesus. Nem a gente. E esse legalismo que é criado hoje em dia, de colocar fardos em cima das pessoas. Você tem que andar assim, você tem que falar assim, seu cabelo tem que estar assado, não pode ir para tal lugar, não pode fazer isso. E esse legalismo a gente parece o povo judaico nesse período aqui, criando normas, leis, colocando fardo em cima dos homens. E Jesus disse: vinde a mim que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Toda a nossa carga, todo o nosso peso, todas as nossas dúvidas, todas as nossas dores tem que ser levado a Cristo. Cristo, gente, é a consumação. Cristo, tudo é nele, a justificativa, as ações, tudo é em Cristo. As festas do Antigo Testamento se resumem em Cristo. A salvação de nossas vidas, a restauração da nossa casa, a restauração da nossa família, o perdão do nosso casamento, a restauração dos nossos filhos, está em Cristo. Não há mudança na vida do ser humano se Cristo não habitar nesse lar, se Cristo não habitar nessa vida. Não há lei, não é normativas que nós criamos. Mas vamos entender para que serve a lei, que ele pergunta aqui. Paulo vai dizer: a lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem pratica essas coisas por elas viverá. O que foi? Para que a lei surgiu? Mas pastor, se nós somos salvos pela fé, se nós não temos nenhum crédito, porque, meu irmão, como a gente gosta de ser orgulhoso, né? Como a gente gosta de ser co-participante, querer os louros. Fazemos as coisas, ajudamos o próximo e tome foto e tal. E tem que dizer a todo mundo que a gente ajuda, tem que dizer, fazer alguma. A gente gosta de fazer o marketing pessoal. E com Deus não é diferente. A gente não quer dizer que a obra é 100% de Deus. Nós queremos ser co-participante da salvação. Deus opera e eu ajudo. Tem até gente que diz assim, eu já vi até o ditado: ganhei mais uma pedrinha para minha coroa. Quando você prega, alguém se converte. E parece que Deus está lá acreditando assim. Fulano, opa, mais uma. Tem um livro lá que Deus está acreditando a você, porque você conseguiu levar Jesus. Você foi usado para levar as boas novas e a vida foi alcançada. Porque isso massageia o nosso ego. Querer ser participante, querer... Sabe qual é a função da lei, gente? É dizer assim, vocês são pecadores, vocês não são nada. A função dos 10 mandamentos é para dizer isso, porque quem erra em um, erra em todos. Deus estabelece a lei dele com Moisés no Sinai, para mostrar ao povo o quanto ele é pecador. Quando você olha para os 10 mandamentos, você se vê, você se enxerga, você fala, rapaz, quando diz assim, não matarás, não roubarás, o judeu tinha entendido o que era a execução, o ato de fazer. Aí Jesus, quando volta, diz, não entenderam não, foi? Se desejares matar o teu irmão, tu já mataste.
Quando diz assim, não cobice a casa do teu próximo, não cobice a mulher do teu próximo. Gente, isso está no coração, ninguém consegue ver não. Porque quando você mata, alguém vê. Quando você rouba, mas a cobiça, o que Tiago vai dizer? Que a cobiça gera o pecado, e o pecado, uma vez gerado, gera a morte. A cobiça é lá dentro, meu irmão. Só quem enxerga o nosso coração é Deus. 1 Samuel, capítulo 17, verso 6. Os homens olham a aparência, a estatura, mas Deus olha o coração. Essa ideia de onde flui o pecado, essa cobiça que flui o pecado, começa no coração. Já viu o ditado, o passarinho pode pousar na sua cabeça, mas só faz ninho se você deixar? Isso é o fruto do Espírito, domínio próprio. O desejo carnal vai vir, o pecado vai vir, a cobiça vai vir, a mentira vai vir. Mas o domínio próprio ali, para que não seja manifesto. Muitos casamentos envolvidos em adultério começa na cobiça, meu irmão. Quando vem externar, é porque o pecado já está lá há muito tempo. E a lei de Deus vem para isso, para confrontar. A lei de Deus vem para dizer assim: vocês são pecadores, vocês não conseguem sozinhos. Vocês não têm condições de perdoar os seus pecados. Vocês não têm condições de se purificar. Vocês não têm condições de me agradar. Tem um ditado também que diz assim: a salvação é pela graça, mas a santificação é mérito da pessoa, né? Ser santo. É não, meu irmão. Deixa eu tirar a sua moral. A santificação é pela graça também. Deus coloca em nós tanto querer como realizar. A santificação é pela graça também. Veja só que Deus maravilhoso. E Paulo continua falando que agora a lei serve como tutor. É aquela criança que tem um tutor sobre ele e ele vai orientar o caminho que deve ser seguido. A lei de Deus vem com esse propósito de ser o nosso tutor. Como está dizendo aqui no verso 430 anos aí. Cadê Jesus? Qual era o propósito da lei? Então o propósito da lei foi acrescentado por causa das transgressões. O homem perverso, pervertido, o coração pecaminoso, cheio de transgressões, a lei surge para isso. Para as transgressões do homem. Até que viesse o descendente a quem referia a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais um, Deus, porém, é um. Cadê Jesus? Irmãos humanos. Sim. E aí essa lei, gente, ela vem como um tutor. Aquele que Cristo estabelece para apontar até o caminho que é Cristo. Quando a gente olha para a lei, a gente começa a se poldar. A gente começa a estabelecer limites na nossa amizade, na nossa vida, no nosso relacionamento. A lei começa a impor limites a gente. A lei começa a nos poldar. Mas não é a lei que leva para a salvação. É Cristo. Tudo se resume em Cristo. E Paulo é fantástico. Que ele traz aqui, gente, qualquer vaidade dos nossos corações. Eu fico muito cansado e preocupado quando eu converso com algumas pessoas que estabelecem a cobrança. Não, mas você não é pastor. Pastor não pode isso, não. Você não é crente indo para a praia. Você é crente que torce para um time de futebol. Jesus desenvolve todo o seu ministério fora do templo. A gente só quer fazer evangelismo dentro do templo. Nossos vizinhos, nossos amigos de infância. A gente passa até os nossos amigos de infância num bar, a gente vai-se embora. Onde deveríamos exercer influência, parar, dar um abraço, convidar para a igreja, pregar as boas novas. Nós começamos a criar uma bolha legalista que não nos ajuda a desenvolvermos no trabalho, nem na faculdade, na escola, na nossa vizinhança. Quem é você para a sua família?
Quem é você para os seus vizinhos? Quem é você no seu ambiente de trabalho? É pela graça, meu irmão. Estamos aqui unicamente pela graça. Nenhum de nós merecíamos. Quando a gente olha para a lei, a gente vê que é pela graça. E como vemos hoje um legalismo enorme sendo aplicado aí fora, uma régua de medir que cada um tem a sua. Pode até aqui, ali não pode. Pode barba, não pode barba, pode bigode, tira o cavanhaque. Vou aplicar essa lei no pastor André, né? Deixar ele só de bigode. Tem igreja que cavanhaque não pode. Eu vi recentemente uma história de um rapaz que ele era calvo. Aí ele conseguiu colocar aquela peruca que é colada na cabeça, né? E aí a igreja entrou em reunião para disciplinar o irmão, porque o irmão era vaidoso. E aí foi a comissão falar com o irmão. Irmão, olha, nós descobrimos que isso é vaidade, você tem que tirar a sua peruca. Ele fez, meu irmão, não tem problema. Aí ele fez, mas você tem que tirar, porque se Deus quisesse você com cabelo, você não precisava, você nasceria seu cabelo. Ele disse, não tem problema nenhum, desde que todo mundo tire sua prótese dentária. Porque se Deus quisesse você com dente, você não estava sem dente. Né? Qual é a régua de medir a vaidade, gente? Eu tiro minha peruca, agora todo mundo tira a sua prótese dentária. Porque se Deus quisesse que você tivesse dente, você não precisava usar prótese dentária. Então estabelecemos réguas, limites. A juventude hoje tem uma linguagem diferente. O pastor André prega muito sobre isso aqui, se comunicar, entender a linguagem da juventude. E a gente quer colocar no jovem a nossa régua. A gente não entende que o jovem tem outro comportamento, outra dinâmica. Então precisamos, gente, entender quem somos, que a lei é para isso, para entender que somos pecadores, carecemos do perdão de Deus. Carecemos do perdão de Deus, porque a gente tem que se autoconhecer. O que é que Paulo diz a Timóteo? Dos pecadores eu sou o principal, miserável homem que sou. Jeremias vai dizer, o que você fizer para Deus é tido como trapo de imundícia. A coisa melhor que você fizer para Deus. Precisamos realmente reconhecer quem somos. Pecadores, miseráveis homens, cegos, avesso à luz, inimigos de Deus, a Bíblia vai tratar assim. E carecemos do perdão de Deus, da graça do Senhor. E o Senhor colocar a sua fé em nossos corações. É o que Paulo diz aqui. E aí, Paulo vai chegando à conclusão, no verso 24, ele diz, a lei é o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então a lei nos leva a Cristo, a lei nos mostra o caminho, mas não é a lei a salvação. A lei não é a salvação. O povo, gente, do Antigo Testamento vivia nessa oscilação. O povo no Antigo Testamento, eles fugiam da lei de Deus para praticar os ritos dos povos vizinhos, adorar a Baal, como o pastor André falou aqui hoje pela manhã, com ritos de luxúrias, ritos sexuais. E quando era no dia do Shabat, do descanso, ia para o templo como se Deus exercesse só ali um amuleto da sorte. E toda vez que você vai ver Deus pesando a mão sobre o povo, você vai ver que Deus restaura a lei. O povo acha a palavra de Deus e vai ler a lei para restaurar o povo a ele. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Osés vai dizer que meu povo erra por não conhecer a sua palavra. A lei mostra o caminho, mas não é a lei que salva. Você é livre, meu irmão, em Jesus. Você tem a liberdade em Jesus.
O Espírito Santo que habita em você vai lhe doutrinar, vai lhe instruir, vai desenvolver em você o coração de oração, devocional, vida no altar. Quando nós colocamos o caráter de Cristo em nossas vidas, nos tornamos bons filhos, nos tornamos bons maridos, nos tornamos bons pais, nos tornamos bons funcionários, um bom amigo, porque o caráter de Cristo é que nos forja. Quando conhecemos esse Jesus aqui, essa graça que alcançou a todos nós, andamos em novidade de vida. Qual é a missão da igreja, meu povo? É criar normas, não, é levar as boas novas. Metanoia, mudança de mente. É simples. Eu era assim e agora eu sou assim. E faz feito o filme, né, de Ariano Suassuna. Eu não sei como foi, só sei que foi assim. Como perguntaram ao cego, né? E aí, te curou, ele disse, rapaz, eu não sei não. Eu sei que eu não enxergava. Agora eu posso ver. A função da igreja, a sua função, como diz a confissão de fé do Westminster, é a glória de Deus. O fim do homem, em tudo que ele fizer, é a glória de Deus. Se comer, se beber, se fazer qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. A igreja é chamada a pregar as boas novas. Você é pecador, homem. A lei mostra isso. Seu coração é corrompido. Você é mentiroso. Você é avarento. Você é um cobiçador. Você é um idólatra. Mas existe um que pela graça e misericórdia te ama e te salva. Não são méritos humanos de forma nenhuma. Eu ainda escuto em nosso meio pessoas perguntando isso. Efésios, gente. A salvação é pela graça, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não é de homens, não é de obras humanas para que ninguém se glorie. Imagina uma pessoa rica, quantas boas obras pode fazer? E uma pessoa que não tem recurso nenhum. Não existe meritocracia no reino de Deus não, gente. É a graça, todo mundo nivelado aí. É a misericórdia dele. E através de Abraão, lá atrás, antes da lei, a fé de Abraão é a fé que induz nossos corações. E aí, Paulo conclui no verso 26 ao 29, dizendo: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Só é filho de Deus, não é placa de igreja, não é denominação nenhuma. É filho de Deus, aquele que tem fé em Cristo Jesus, que reconhece Ele como Senhor e Salvador de sua vida. É esse que é filho de Deus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um só em Cristo Jesus. Deus escolheu o seu povo. Deus escolheu que você estivesse aqui esta noite. E Ele está dizendo: eu escolhi te amar. É pela graça. Não é por mérito humano. Muitas religiões pregam isso. Faça isso para que você veja na outra vida seja melhor. Né? Se você não fizer, você vai vir ruim na outra vida. Pega uma pessoa deficiente, na vida passada ele foi ruim. E aí está punindo agora. Não esqueça. Não é isso não. É pela graça. Não é por mérito nosso. Levar nossos filhos a conhecer a Deus, a aliança. Hoje eu escutei uma jovem dizendo assim: pastor, por favor, ora por um amigo meu que sofreu um acidente, porque eu tenho certeza que Deus vai ouvir sua oração, porque eu sou um homem bom. Eu ri, meu irmão, no WhatsApp, misericórdia, minha irmã. Eu não sou bom não, é a graça de Deus. Ore também, que Deus escuta a minha oração e escuta a sua também. O véu se rasgou.
Todos nós temos acesso a Deus. História que a oração do pastor tem mais poder do que quem está no banco ou quem está lá fora. Gente, esqueça. O acesso que o pastor tem a Deus, você também tem. Sabe por quê? Porque é pela graça. Não é por mérito. O pastor, a função dele é estudar, instruir a igreja a palavra. É a função do pastor. Ele vai orar, ele vai pregar, ele vai expor a palavra para instruir o rebanho de Deus. Mas sua oração, o que é que Jesus ensinou? Vai para o teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, que o pai que está em secreto te ouvirá. Testemunho do Heitor, filho da Sarinha, hoje aqui, sobre a oração, eu chorei. Os pais se separaram, deram testemunho aqui hoje pela manhã, por isso eu posso falar. Os pais se separaram durante um ano. Um menino de 8, 9 anos viveu uma vida de intercessão, orando pela volta dos pais. Já tinham assinado o divórcio, juridicamente separado. E através da oração da criança, do filho, Deus restabeleceu o casamento. Casaram novamente e a família está junto de novo. E deram esse testemunho hoje. Quando Deus, gente, quer agir, Ele mobiliza a igreja para orar. Quando você sente desejo de orar, é Deus querendo agir. Não é porque sua oração muda a Deus, não. Esqueça isso. A oração muda a gente. Então, quando Deus quer agir, Ele mobiliza o povo para orar. Então, quando você sentir desejo de orar, ore. Porque é Deus colocando em seu coração. Ele quer agir. Ore. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia! Nós somos herdeiros da promessa. Os filhos de Deus em Cristo Jesus vai estar com Ele na glória. Não há gentil, não há grego, não há homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Os filhos de Deus em Cristo Jesus estarão com Ele na glória. Isso é maravilhoso, meu irmão, que não depende da gente. Então, se dependesse da gente, que joinha nós somos, hein? Complicados, cheio de defeito, cheio de pantinho, né? Se autoanalisa um pouquinho, bote seus dois olhos, bota aqui para você se ver. Quem somos? Somos cheios de práticas de olhar o erro dos outros. Apontar é muito fácil, né? Olha, fulano, não sei o que lá. O pastor nem falou comigo, menino. O pastor nem falou comigo. Olha fulano a roupa de fulana hoje. Misericórdia, essa menina da igreja. Não é isso que a gente escuta. Olha esse jovem namorando, é para estar estudando. Está estudando. Eu parece que essa menina está vendo isso não, é? Eu já recebi reclamação de mãe de outra jovem, porque o menino estava jogando bola, aí tirou uma foto sem camisa. A mãe de outra jovem veio reclamar comigo. Pastor, o senhor está vendo isso não? Isso o que, minha irmã? O menino botou uma foto sem camisa no Instagram. Quando eu fui ver uma pelada de futebol, o menino bateu a foto com um grupo. Digo, irmã, a senhora quer que eu faça o quê? Vá falar com a mãe dele. Eu digo, gente, eu estou brincando, não, é sério, minha gente. Que legalismo a gente está vivendo. Que legalismo. Mas há um nome que está acima. Vou chamar o louvor aqui. Há um nome que está acima de todo nome. Nós vamos louvar a esse Deus. É em Cristo que somos salvos. Cristo redime nosso casamento. Cristo traz salvação aos nossos lares. O sangue de Cristo tem poder. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É em Cristo, meu irmão. Não é por obras, não é por nada. É em Cristo que obtemos a salvação.